gravando. Tá com você, Vanessa. Você é a nossa capitã hoje à noite. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Lieve Clube. Nossa ideia inicial era estar ao vivo pelo YouTube. Tivemos alguns problemas técnicos. Estamos muito felizes de poder ter vocês aqui conosco. Gostaria de saudar a todos que estão na sala e que vieram nos prestigiar na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Veiz Ribeiro, sou professora da Universidade Federal de Sergipe, né? E da pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba e pesquisadora associada do LIEV. Nosso tema de hoje é análise acústica da voz, essencial ou complementar para a clínica vocal? Para falar sobre esse tema, os nossos convidados são 3 grandes experts na área da análise acústica, inclusive os 3 últimos destaques da área de voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. É uma grande honra hoje estar aqui com vocês. Dr. Leonardo Vanderlei Lopes, doutora Glaucia Amadásio e doutora Marina Padovani. Sejam muito bem-vindos. É uma honra muito grande para nós ter vocês conosco na noite de hoje. O Van, teu microfone ficou mudo. Voltou. Muito bom. É uma honra para nós poder ter vocês conosco, convidados tão ilustres e que hoje têm essa disponibilidade, têm essa gentileza de compartilhar conosco essa grande expertise que vocês têm, tanto conhecimento teórico quanto prático. É muito rico para nós poder ouvir vocês e saber um pouco desse conhecimento que vocês têm para compartilhar conosco. Ainda mais relacionado a um tema tão atual e tão importante, que é a análise acústica da voz. Gostaria de passar a palavra agora para os nossos convidados também darem boas-vindas. Doutora Glaucia Amadásio. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, Vanessa, pela introdução. Eu quero agradecer ao Lieve Club pelo convite. É uma responsabilidade enorme estar ao lado de 2 pessoas tão excepcionais na clínica vocal. A Marina trabalha muito com os pacientes neurológicos e com quem eu aprendi muito a usar análise acústica com esses pacientes. E o Leonardo, que trabalha nessa inovação das medidas acústicas, vamos dizer assim, trazendo um novo olhar para a clínica vocal sob a perspectiva da análise acústica mais moderna. Então, eu quero agradecer o convite de estar aqui e dar boas-vindas a todos vocês que estão por aqui. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando no chat que a gente vai organizando aqui a nossa apresentação. Muito obrigada, Glaucia. É um prazer para nós poder ter vocês conosco nessa noite de hoje. Doutora Marina Padovani. Boa noite a todos. Também quero agradecer esse convite. Fiquei muito feliz, tenho assistido todas as lives. Essa é uma iniciativa muito bacana do Lieve Club. Fazer parte dele é uma honra. Eu estava só de espectadora e eu tenho uma grande expectativa aqui de poder trocar informações, também atualizar as informações e discutir um pouquinho o que a prática clínica foi trazendo para que a gente pudesse desenvolver. Glaucia participou muitos anos disso. Mas as pessoas esperaram um pouquinho, mas vai valer a pena, mesmo com esse suspiro aí. Então, a gente se fala daqui a pouco. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora Marina. É um grande prazer ter você conosco. Doutor Leonardo Lopes. Eu já entro sorrindo, né? Marina joga a bola para mim desse jeito, mas é bom que a gente entra nessa transmissão de hoje energizado, animado. Quando alguma coisa acontece que nos estabiliza, né, a gente se motiva mais ainda para fazer e dar o nosso melhor. Então, eu não sei nem dizer a honra de estar com a Glaucia e com a Marina aqui para compartilhar, fazer essa conversa sobre análise acústica, que é um tema que eu tenho me dedicado nas pesquisas e que já estudei, já li dessas 2 grandes professoras que são a Glaucia e a Marina Padovani. Então é uma honra estar aqui hoje representando o nosso laboratório do lado de 2 ícones, né? Não que elas sejam mais velhas que eu, né? Elas são da mesma geração, mas elas foram mais precoces, assim, elas começaram a produzir mais precocemente e formaram muitas pessoas no país, inclusive eu, ok? Então é uma honra muito grande estar com as 2 e com a Vanessa na noite de hoje.
e com todos vocês. Muito obrigada, doutor Leonardo. Bom, eu me sinto muito honrada em ter vocês três conosco na noite de hoje. São três grandes referências para mim. São três pessoas que eu sigo, que eu aprendo sempre junto e que com certeza trazem muito conhecimento, trazem muita experiência para compartilhar conosco e com certeza na noite de hoje vão agregar um pouco mais ainda para nós nessa nossa prática com análise acústica. Muito obrigado por terem aceitado estar conosco hoje. Agradeço em nome da equipe do LIEV da UFPB. Bom, nós pensamos em alguns tópicos para abordar, mas também nós gostaríamos que os participantes pudessem no chat deixar suas perguntas para que a gente pudesse, à medida que for possível, ir respondendo também algumas questões de vocês. Bom, então, dando início às nossas questões de hoje, eu gostaria de passar a palavra primeiro para a professora Gláucia. Então, nós sabemos, professora Gláucia, que as medidas acústicas elas vêm sendo cada vez mais utilizadas na clínica vocal. Em sua prática, você utiliza essas medidas? E se você utiliza, você percebe a associação delas com presença de alteração vocal, com intensidade, com o grau de desvio? Vanessa, obrigada pela pergunta. Como o Léo comentou, eu também gosto muito dessa área da análise acústica, é motivo do meu doutorado. E eu, de fato, uso muito análise acústica, tanto para avaliação quanto no tratamento, na reabilitação dos pacientes disfônicos. Hoje, eu já não uso mais análise acústica como eu usava quando ela começou, né, perto dos anos 80, quando a gente começou a usar análise acústica, que começou com o programa que eu acabei de esquecer o nome, mas eu já vou me lembrar já já, Dr. Speech, acabei de me lembrar, com o Dr. Speech. Hoje a gente já tem uma versão um pouco diferente de usar essa análise acústica. Por quê? Porque a gente não trabalha só com parâmetros isolados. Embora o programa que eu uso na minha clínica vocal é o Voxmetria, tanto para a extração de parâmetros acústicos como para a plotagem dessa amostra vocal no diagrama de desvio fonatório e o fonovio para avaliação espectrográfica. Esse é o meu leque de programas que eu uso mais na clínica vocal. Então, eu tenho uma tendência hoje a não fazer extração individual dos parâmetros, mas sim fazer uma extração combinada. E como é que a gente faz essa extração combinada? Com o uso do diagrama de desvio fonatório. Então, o diagrama de desvio fonatório, ele tem a vantagem de fazer uma análise combinada por meio do logaritmo que eles usam, e eu não tenho só a frequência, só o jitter, só o shimmer, ou parâmetros acústicos isolados que possam significar alguma coisa. Então, é nessa combinação de parâmetros que a gente consegue, sim, identificar tanto o desvio vocal quanto, não 100%, mas tanto o desvio vocal quanto o grau de desvio dessas alterações. Então, a minha tese de doutorado, ela faz uma categorização dos 3 principais tipos de voz, que é a rugosidade, a soprosidade e a tensão, dentro do diagrama de desvio fonatório, e faz também o grau de desvio dessas vozes de acordo com o diagrama. Eu posso compartilhar minha tela para ficar um pouco mais... Pode sim. Então, deixa eu abrir aqui só para deixar um pouco mais claro aquilo que eu estou falando para quem não tem a prática de trabalhar com o diagrama, não só com o diagrama de desvio fonatório, só um pouquinho que eu estou abrindo, que ela acabou de sumir aqui a tela. Achei. Então, eu uso o diagrama de desvio fonatório e também a análise espectrográfica. Deu para ver? Sim. Então, eu separei algumas telas só para clarear ou para exemplificar
por que eu uso análise acústica e quais são as vantagens da gente utilizar. Eu vou começar pela análise espectrográfica, que representa a impressão auditiva de uma voz. Então, ela oferece informações de fonte e de filtro, e por isso que muitas vezes eu consigo identificar na espectrografia não apenas a qualidade vocal, mas aspectos da coarticulação dos sons ou de constrição de trato vocal, porque ela oferece esse tipo de leitura. Além disso, a análise espectrográfica, então, por exemplo, aqui é uma análise espectrográfica onde eu tenho essas linhas são os harmônicos da voz, então aqui eu tenho uma avaliação de uma voz normal, sem nenhuma alteração, e aqui eu consigo, mesmo sem ouvir a voz, eu consigo perceber que isso aqui é só filtro, porque de verdade não tem nenhum traçado harmônico. Se não tem traçado harmônico, é porque não tem a coaptação glótica, não tem a produção desses harmônicos. Então, o que eu consigo ver aqui é só ruído friccional e é só um ruído de filtro, né? Então, eu consigo, mesmo sem o som, e saber se aquela imagem está me dizendo que eu estou tratando de fonte glótica ou de fonte friccional. Eu consigo perceber as sutilezas do sinal vocal, então eu consigo identificar qualidade vocal, frequência, intensidade. Então, quanto mais próximas estão essas linhas, mais grave é essa voz. Quanto mais distantes estão essas linhas, esses harmônicos, mais aguda é a voz. Se eu tenho uma abertura de boca maior, eu vou ter mais harmônicos amplificados, então eu vou ter mais amarelo no meu espectrograma. E tudo isso a gente vai aprendendo a ver conforme a gente usa. Por isso que hoje a minha sugestão é que a gente use cada vez mais isso. Mesmo que a gente não use praticamente na avaliação ou na reabilitação, mas para a gente começar a treinar e usar isso. Porque se eu tenho essa ferramenta, ela é excelente na clínica vocal. Ela torna o sinal vocal, que é tão subjetivo do ponto de vista auditivo, ela traz um pouco mais objetivo. E é claro que é uma objetividade com subjetividade, porque depende do meu treinamento e do quanto eu sei ler essa voz, o quanto eu sei avaliar essa voz e essa imagem. Então aqui, por exemplo, é um exemplo de qualidade vocal, onde eu tenho uma voz teoricamente normal, com muitos harmônicos, e aqui eu tenho uma voz onde eu tenho traçado harmônico, mas eu sei que a qualidade dela tá prejudicada. Por quê? Porque eu não tenho a clareza dos harmônicos. Os harmônicos, ou seja, essas linhas, foram substituídas por ruído. Então aqui é um exemplo de uma qualidade vocal que tem rugosidade. Então, como é que eu sei que tem rugosidade? Porque tem as linhas, os harmônicos, eles estão embolados em alguns momentos. Ela tem soprosidade. Como é que eu sei que tem soprosidade? Porque aqui na região mais aguda é como se tivesse uma rachura, um rachuro, né? Uma sujeira, vamos dizer assim, no espectrograma. E aqui eu sei que tem uma bifurcação da fundamental, então essa linha azul é a frequência fundamental, e tem uma quebra, tem uma bifurcação da fundamental, e que torna essa quebra, essa percepção auditiva muito maior do que se eu não tivesse olhando esse gráfico. Então eu vou colocar o áudio. Então, se eu só ouço, parece uma quebrinha. Na hora que eu vejo, eu sei que é uma bifurcação mesmo da frequência, que pode ter várias implicações fisiológicas, né? Então, essa daqui é uma voz com uma soprosidade intensa, como eu comentei. O que eu ouço aqui é só ruído friccional, é só trato vocal. Eu sei que não tem fonte, porque não tem linhas, né? E aqui eu quero mostrar um exemplo de como eu uso esse espectrograma durante o exercício vocal. Para mim, a melhor utilidade é no feedback visual do paciente. Então, é a hora que ele ouve a voz, eu falo assim, percebeu que a voz foi diferente depois do exercício? Ele fala, não percebi. Porque, de fato, às vezes as mudanças são muito sutis. E a gente sabe também que o paciente disfônico, por natureza, ele não é auditivo. Talvez se ele fosse auditivo, ele tivesse controlado a própria voz antes. Então, aqui é um editado, mas é um pré-exercício, durante o exercício e o pós-exercício. E o que eu acho importante? Que o paciente consegue ver antes e depois.
O que ele sabe de mim? Que ele precisa ter linha. É isso. Eu só digo para ele que ele precisa ter linha no espectrograma. É claro que esse pós não foi após uma vibração de língua, foi uma série de vibrações de língua, mas é um pós imediato. E por que eu gravo o exercício? Eu gravo o exercício para que ele foque no exercício. Enquanto ele está fazendo o exercício, ele está olhando para a tela. Enquanto ele está olhando para a tela, ele está pensando no que ele está fazendo. Então, de alguma forma, a gente retroalimenta esse exercício conscientemente e faz com que o exercício seja mais eficiente. Eu posso fazer sem isso? Eu posso. É tão claro assim para o paciente a melhora? Nem sempre. Né? Então, é sutil, para a gente é mais evidente porque a gente está treinado a ouvir as vozes, mas para o paciente disfônico não necessariamente é. Então, aqui eu quero mostrar um outro exemplo de como eu uso o espectrograma e como ele pode ajudar na avaliação auditiva. Vou colocar esse áudio. Se vocês quiserem até escrever no chat, escrevam o que vocês ouvem com essa voz. Então, a gente ouve rugosidade? A gente ouve. Vocês ouviram quebras ascendentes e descendentes, uma instabilidade na voz com uma variação importante de frequência? Talvez não. Mas na hora que eu coloco, eu consigo ver a variação. Então, eu estou fazendo um ele dá uma quebra, ele faz uma quebra, mas uma modulação para cima, e aqui ele faz uma modulação maior para baixo. Então, eu consigo, a hora que eu vejo, eu consigo ouvir. Vou pôr de novo. Certo? Então, ele ajuda a gente a ouvir de alguma forma. E muitas vezes eu quero que o paciente ouça isso, que ele perceba o que eu estou falando, né? E outra ferramenta que eu uso é o diagrama de desvio fonatório, que é o motivo da minha tese de doutorado, que ele é focado no sistema fonatório e não na rouquidão. O termo que as pessoas usam nas publicações, os pesquisadores, é Hoarseness Diagram, mas nós optamos por não classificá-lo como diagrama de rouquidão, porque ele não trata da rouquidão especificamente. Rouquidão é considerado aqui um termo genérico, mas a gente evitou lidar com essa terminologia, por isso que ele chama diagrama de desvio fonatório. Então, ele trabalha com uma combinação de medidas acústicas, onde eu tenho aqui nesse eixo o ruído independente de jitter e shimmer, é o ruído mesmo do fluxo de ar, é o ruído glótico excitado durante o processo de fonação, e aqui nesse eixo horizontal eu tenho a combinação de medidas acústicas. Então, eu tenho a extração de ruído independente de jitter e shimmer, mas eu tenho jitter e shimmer a hora que eu ploto essa voz no diagrama de desvio fonatório. Qual é a grande vantagem desse diagrama? É que ele avalia disfonias intensas. E até esse diagrama, disfonias intensas não podiam ter seus parâmetros, suas medidas acústicas extraídas. Porque quanto melhor fosse a voz, melhor era essa extração de medida. Hoje a gente já consegue, não só com essas medidas do diagrama, mas com as medidas cepstrais, com as medidas não lineares, com as medidas mais novas. Então, aqui eu vou colocar um exemplo de uma voz. Então, é uma disfonia intensa que o diagrama não só consegue extrair, por conta do algoritmo que ele usa, as medidas acústicas, mas ele consegue plotar esse diagrama no DDF, no diagrama de desvio fonatório. E aqui é uma outra voz só de fonte friccional, por que eu sei? Porque eu estou vendo aqui que não tem traçado acústico, que também consegue ser avaliada. O que eu ouço é só trato vocal. Então, na minha tese de doutorado, nós conseguimos, depois de avaliar 296 vozes, nós percebemos que as disfonias mais intensas, elas estão localizadas neste quadrante do diagrama. Então, Vanessa, conforme a sua pergunta, hoje, da forma que eu uso a análise acústica, eu consigo sim inferir ou ouvir e colocar objetivamente onde é que está o grau do desvio. Então, piores desvios estão aqui, desvios moderados estão aqui e desvios leves estão aqui.
O que é interessante é que eu posso ter um desvio moderado aqui também. Então, eu não tenho só desvio moderado aqui. Eu nunca vou ter uma voz que não é desviada fora dessa área de normalidade que é o cinza claro. Mas eu posso ter vozes com desvios moderados e leves dentro dessa área. Por quê? Porque às vezes a própria tensão que o paciente coloca faz com que os parâmetros acústicos combinados entendam essa voz como uma voz normal. E aí, por isso que cabe também, ela é complementar à auditiva e não isolada, a análise acústica não serve neste momento, né? E olha só que interessante, aqui eu tenho duas vozes de tremor, e aí eu sei que a Marina vai falar de tremor um pouquinho mais para frente. Mas olha como duas vozes tão diferentes de tremor, elas são plotadas da mesma forma. Porque o que ele está vendo aqui é um grupo, é um mecanismo fisiológico que ele consegue identificar. Então é um tremor vocal que eu vejo, inclusive na entrada do sinal, né? A Marina vai falar sobre esse parâmetro que é da variabilidade da fundamental, que é um dos parâmetros que eu avalio como medida exclusiva, né? Que ela não precisa vir combinada. E aqui é um outro tremor que eu não consigo, e ela está totalmente espalhada no diagrama por conta da instabilidade. Aqui é um outro tremor que tem uma disposição muito parecida e que tem um sinal vocal muito diferente. São dois casos de tremor vocal, mas são dois casos muito diferentes, mas a apresentação deles no diagrama é a mesma. Mas eu tenho que saber olhar outros dados, inclusive a variabilidade da fundamental, que é esse parâmetro que a Marina vai comentar. Mas ele serve para mostrar o que? Tem instabilidade nessa voz. Essa voz tem uma alteração. E a hora que eu olho esse valor da variabilidade da fundamental acima de 2 semitons, eu sei que isso me chama atenção. Eu sei que eu preciso ficar atenta a uma disfonia orgânica, a uma disfonia neurológica. E, por fim, as vozes esofágicas, que a gente nunca conseguiu colocar essas vozes esofágicas dentro da análise acústica, e o diagrama permite. É curtinho, só tem uma bolinha vermelha. A bolinha vermelha é a média dessas bolinhas verdes, que são os pontos que ele avaliou, e só tem duas bolinhas verdes, porque é um sinal vocal muito curto, mas que ele conseguiu plotar. Outra voz esofágica. Que tem um sinal totalmente diferente, mas ela está no mesmo lugar, porque é o mecanismo fonatório que ele está identificando. E aqui é um outro ainda. É uma outra característica de voz esofágica, tem mais pontos, mas tem basicamente o mesmo quadrante. Então, a gente consegue saber que vozes rugosas, elas estão mais nesse quadrante, vozes soprosas mais para cima, e as vozes adaptadas ou tensas nesse quadrante de normalidade. E aí, como eu falei, vozes tensas que são desviadas, elas podem estar plotadas dentro dessa normalidade. Agora, eu tenho certeza que o que o paciente mais gosta é ele perceber, ele visualizar todo o caminho que ele faz durante a fonoterapia. E aí, esse é o meu grande, né? Eu termino assim, usando a análise acústica da forma que eu mais gosto, que aí eles vão falar, nossa, como assim, né? Como que eu... Porque eu falo, olha, o seu objetivo agora é entrar aqui, ó, nesse cinza claro. Então, esse é um exemplo de uma criança que reabilitou muito rápido, porque ela adorava gravar a voz. Então, esse é o pré dela, antes de tudo. Então, a gente vê uma soprosidade, uma disfonia moderada, ela tem uma instabilidade. Aqui, depois de 4 sessões de fonoterapia, ainda disfônica, mas com menos soprosidade. Aqui, com 6 sessões, diminuiu muito a soprosidade, mas ela tem tensão, então ela tá disfônica ainda, mas ela tem tensão. E como eu sei? Primeiro porque eu tô ouvindo e depois porque a amostra vocal tá muito juntinha. E quando essa amostra vocal tá muito juntinha, é sinal de que essa voz é tensa. E por fim a alta, que tá o quê? Menos tensa. Lembrando que é uma voz infantil
Então, essa soprosidade que a gente ouve é uma soprosidade que está ok. Fisiologicamente, ela é aceitável à medida que essa criança não tinha nem mais queixa, nem mais alteração do exame de laringe. Então, é dessa forma que eu uso a análise acústica hoje na minha clínica, conseguindo fazer um cruzamento com a análise auditiva. Vanessa, você me permite fazer uns comentários aqui dessa apresentação brilhante da doutora Gláucia? Claro, Leonardo, fique à vontade. O diagrama, ele é tão imbatível, assim, a gente já começa em desvantagem, tá, Marina? Quando ela começa falando do diagrama, a gente já sai na desvantagem aqui. Nós fizemos um estudo, eu acho que eu até mostrei numa última aula, a gente comparou tudo que era medida que existia com os mesmos sinais. Foram 32 medidas. E só por desencargo de consciência eu peguei o resultado do diagrama. Então, gente, foi medida linear, não linear, CPP, CPPS, tudo. São 32 medidas acústicas. E todas davam em torno de 82%, no máximo 80%. E quando a gente jogou o DDF, só a quadrante área, ele chegava em 93%, 95% de acurácia, ou seja, ele acerta quase que todo mundo. De 100, ele vai errar 5. E a especificidade e a sensibilidade era alta. Porque, como a Gláucia falou, o algoritmo usado no diagrama ele é muito robusto. Então, eu queria fazer esse comentário. E um outro comentário da apresentação da Gláucia, assim, se a gente pudesse falar de um padrão ouro dentro de acústica, a espectrografia certamente seria o nosso padrão ouro dentro da análise acústica, porque ela dá informações que são muito importantes de monitoramento. E já fazendo um link com algumas coisas aqui do laboratório, há 2 semanas, nós estamos trabalhando num protocolo de análise espectrográfica para ter uma nomenclatura, todo mundo usar a mesma nomenclatura, a gente conseguir se comunicar melhor. E aí a gente está evoluindo já nas etapas psicométricas, nós fizemos a validade agora e a análise de fatores, análise fatorial, e 3 grandes domínios dentro do protocolo, e a gente começou a detalhar e ver como a análise fatorial agrupou os itens para falar exatamente disso que a Gláucia falou. Qual o bloco de itens que tem a ver com a prega vocal entrando em aperiodicidade, qual o grupo que tem a ver com fechamento glótico e qual o grupo que tem a ver com a distribuição da energia no traçado. E aí, nesse momento, a gente está com um aluno trabalhando no poder desse instrumento, da validação final, de discriminar se a pessoa tem ou não alteração laríngea ou tem ou não desvio de qualidade vocal. E o nível de detalhamento, né, os casos que a Gláucia mostrou, então você tinha casos, né, e eu acho que isso é muito legal, o poder também preditor, né, de prognóstico. Quando você vê o paciente que faz um E no início, que você vê que tem um esboço de harmônico ali, mesmo não tendo um harmônico bonitinho formado, você fala, esse aí é bom. Quando eu fizer a técnica, a resposta vai ser rápida. Agora, quando você vê que só tem ruído, ou que tem uma bifurcação enorme, você falou, aqui vai me dar um pouco mais de trabalho. Então, essa coisa do prognóstico também, você saber que vai caminhar mais fácil, então é uma informação super importante. A última que eu queria destacar, que a Gláucia falou, dessa questão do papel da espectrografia para a gente ouvir melhor. E a gente tem uma experiência aqui na graduação bem interessante, que na disciplina os alunos têm, eu acho que em torno de 20 horas de perceptiva auditiva, que é com a Ana Alice, dando esse treinamento para os alunos, e na sequência eu entro com a acústica, com a análise espectrográfica. E minha maior frustração é que sempre no final das aulas de acústica, os alunos não me falam assim, professor, que legal, espectrograma, acústica é maravilhoso. Eles falam assim, professor, que legal, eu estou ouvindo melhor. Eu estou brincando que essa é a minha frustração. Né? Eles não estão apaixonados por acústica, mas eles estão dizendo, agora eu entendo melhor a voz soprosa, eu entendo melhor a voz tensa, eu entendo melhor a voz rugosa, porque combinou, né, o auditivo com o visual. Então é bem interessante esse processo também, mas o DDF ele é imbatível. No final eu vou falar de novo aí no DDF, onde é que eu acho que ele se situa no ranking aí da acústica contemporânea também, né? Muito bom, muito obrigada, doutora Gláucia, muito obrigado, doutor Leonardo. Eu achei muito interessante na exploração da Gláucia, complementando ainda o que o doutor Leonardo já comentou,
com relação, porque a gente pensa em um primeiro momento, sempre na acústica, como uma ferramenta de avaliação. E ouvindo a Gláucia falar, a gente percebe o quanto que ela é importante também como uma ferramenta de feedback para a reabilitação do paciente, não só para avaliação pensando na leitura do fonoaudiólogo, né? E para além disso, ainda a Gláucia ainda falou da questão auditiva, que foi complementada também pelo Dr. Leonardo. Então, são questões muito importantes que levam a gente a pensar o quanto que a ferramenta é útil na nossa prática, para além do que a gente pensa estritamente com relação à análise acústica. Muito bom. Bom, então vamos para o nosso próximo tópico. Doutora Marina Padovani, nós sabemos que o tremor vocal, ele é uma característica que fornece indícios de uma alteração neurológica no paciente. Recentemente, os pesquisadores eles têm se esforçado para encontrar marcadores acústicos para o tremor vocal. Doutora Marina, você poderia nos falar sobre as medidas acústicas hoje, que são mais recomendadas para a gente conseguir discriminar essas vozes neurológicas, bem como para discriminar entre os tipos de disatrofonia? Boa noite, Vanessa. Bom, essa foi a missão, eu até olhei de novo, né, a nossa chamada, porque é uma chamada que fala da análise acústica como um todo, mas é importante que as pessoas que estão assistindo saibam que houve um direcionamento para que a gente possa selecionar algumas medidas, porque a gente tem um tempo restrito, para algumas questões que são mais dificultosas na participação de diagnóstico e de acompanhamento. Vanessa, você disse bem, essas medidas, elas permitem também que a gente faça esse acompanhamento, tanto para alguns casos pensando em instabilidade, nos casos neurológicos, melhora de algum padrão, que muitas vezes não vai ter remissão de alteração, ou em quadros progressivos, às vezes o ouvido ainda não consegue perceber algumas mudanças de declínio e as medidas acústicas podem ser mais sensíveis para essa percepção. Deixa eu só colocar, queria confirmar se vocês estão vendo a minha tela, porque eu não estou conseguindo visualizar ninguém, eu gosto de falar sempre com uma carinha. Deixa eu só voltar aqui, todo mundo consegue ver quando eu coloco. Vanessa, me dá um alô? Por enquanto ainda não estamos vendo, Marina. Tá, então, espera lá. E agora? Está abrindo para nós, ainda não apareceu, mas está abrindo. Agora já apareceu. Então, tá bom. Então, também queria fazer um comentário em relação à apresentação da Gláucia. Acho que o Leonardo comentou muito bem do quanto o diagrama de desvio fonatório ele traz para a gente a possibilidade democrática de avaliar grandes desvios, bem como pequenos desvios, e quem trabalha com sujeitos neurológicos ou em cabeça e pescoço, que é o meu caso, a gente está acostumado a trabalhar sempre com grandes desvios. Não sei se a Marina travou só para mim ou travou aqui geral. Acho que ela travou para todos nós. Para mim também. Vamos só esperar um segundinho, porque acho que a câmera dela ficou escura. Voltou. Marina, estamos te vendo. Eu continuei aqui, só agora apareceu que a minha internet ficou instável. Voltou? Voltou, estamos te vendo e estamos vendo sua tela. Tá, então sempre tem uma emoção, não tem jeito. Vou diminuir aqui porque devia estar cinza também, né? Vou colocar vocês aqui embaixo. Então eu estava dizendo que me chamou muita atenção quando a Gláucia colocou o diagrama de desvio fonatório com duas emissões auditivamente bem distintas, né? Uma com uma frequência de tremor bem mais rápida, né? A gente via ali a mudança, mais a intensidade menor, e o outro, classicamente, ali um tremor mais lento e de grande amplitude. E os dois estavam com maior desvio na horizontal, que traz mesmo as medidas combinadas de irregularidade. Então, o DDF ele é um grande pioneiro para a combinação das medidas acústicas, e o que a gente viu hoje, Vanessa foi muito generosa, junto com o Léo, de levantar alguns artigos muito recentes, agosto de 2020, que estão trazendo contribuições para análise acústica vocal, especificamente para tremor, para disfonia espasmódica, com a combinação de dados perceptivos, auditivos e acústicos. Então, eu acho que o futuro, o Léo vai falar melhor, o futuro vai trazer modelos acústicos que combinem a avaliação auditiva e a avaliação acústica de forma mais segura, né, com uma extração mais segura, porque, como a Gláucia bem disse também,
as medidas, as formas como nós tínhamos para fazer as extrações de parâmetros, principalmente medidas de perturbação, elas não se tornavam seguras quanto mais desviado o sinal que a gente tinha para análise, que são os sinais neurológicos e de cabeça e pescoço. Então, nesse histórico de atividade clínica com os estudos neurológicos, Gláucia participou muitos anos no ambulatório também de neurolaringe da Unifesp, nós tínhamos poucas ferramentas objetivas para complementar a nossa avaliação clínica. Essa foi uma grande pergunta do meu mestrado e doutorado, né? O que nós temos de ferramenta complementar à avaliação clínica, porque sempre tivemos protocolos que rastreassem os subsistemas, né? Que destrinchassem o subsistema fonatório, mas nós não tínhamos medidas que eram eficazes, né? Para complementar essa avaliação. Então, uma das medidas que nós começamos a ter uma facilidade de extração, porque muitas vezes nós temos modelos que são muito interessantes, mas não são disponíveis para a prática clínica, né? Eu sou uma pessoa da clínica, eminentemente, que também faço pesquisa hoje, por estar no meio universitário e em pós-graduação, mas a medida relacionada às medidas da frequência fundamental, elas ainda são parâmetros que têm alguma robustez. A frequência fundamental, ela é um parâmetro robusto, né? E o Voxmetria deu de bandeja, dentro do módulo de análise vocal, uma medida que se chamava variabilidade da frequência fundamental, que diz respeito a o quanto num trecho de emissão sustentada, que não tem que variar praticamente nada ou muito pouco, né? Porque é um sistema estável do ponto de vista de controle neural, e a produção mais simples que a gente tem é uma produção e emissão sustentada, a laringe fecha e sustenta, né? A presença da laringe na fala, as variações da laringe em frequência, intensidade, são muito mais complexas do que ela fazer a adução e sustentar. Então, mesmo sabendo que a gente tem variações ciclo a ciclo, que são pequenas variações e que não são percebidas auditivamente, a variabilidade da fundamental, ela traz o quanto essa frequência oscila naquele trecho como um todo. E é importante que a gente sempre retire o primeiro e o último, segundo pelo menos, que são os trechos de maior instabilidade, né, na organização da produção fonatória. E a gente começou a identificar que essa variabilidade da fundamental, ela tinha ali uma grande alteração nos transtornos neurológicos. Então, esse é um trabalho da época da neurolaringe, onde a gente primeiro comparou distonia com tremor e com grupo controle, e a gente já viu uma grande diferença, inclusive, entre os quadros, né? A distonia numa condição de maior descontrole de frequência do que o tremor. Claro que as pessoas que são aqui da área de voz profissional vão falar, é impossível o ouvido não ver saltar 8 semitons, Marina, mas é que não saltam 8 semitons de um ciclo para o seu sucessor ou antecessor. É no período dos 10 segundos, 5, enfim, a gente tem esse montante de variação de frequência que equivale, né, a 8, 1 ou 14 semitons. E aí o que é interessante é que essa medida em semitons, ela pode ser aplicada independente do sexo, né, que a gente... Tive uma instabilidade de novo, né? Estabilizou de novo, né? Estamos te ouvindo, Marina. Então, tá bom. Então, quando eu transfiro a medida para semitom, automaticamente o sistema entende qual é o montante, né, de energia ali acústica que equivale a um semitom numa faixa mais grave, média ou aguda, né? E se eu tivesse que usar medida em hertz, a gente teria que fazer padronizações de acordo com sexo e idade. E como a gente tem faixas de frequência que representam sexo e idade, seria mais difícil. Então, nesse momento, esse primeiro trabalho que foi feito já mostrou uma diferença importante, principalmente do grupo controle, e que é o que hoje eu vejo como a grande força e o avanço da análise acústica dentro da área neurológica nos últimos 15, 20 anos, né? Então, nós avançamos na qualidade das medidas para fazer a distinção de uma suspeita de um transtorno neurológico para uma instabilidade eventual, uma questão funcional. A distinção entre as doenças, eu acho que é o próximo passo que a gente vai dar, isso a gente não tem. Então, desta curiosidade e necessidade clínica que nós tínhamos em ambulatório, o meu doutorado foi voltado para medidas acústicas, de qualidade de vida, perceptiva auditiva, enfim, em diferentes transtornos neurológicos. E aí,
nós pudemos aplicar essa medida, de novo, bastante simples, né, em diferentes quadros, com foco predominantemente laríngeo, como a distonia, o tremor, ou com foco de acometimento em outros subsistemas, ou até, inclusive, né, doenças mais sistêmicas, esclerose lateral amiotrófica, miastenia, enfim. E o que nós pudemos identificar, de novo, novamente, né, foi que essa medida, ela estava muito acima dos valores que estavam apresentados por sujeitos jovens, para comparar com doenças neurológicas e jovens, e por sujeitos mais velhos, para comparar com pessoas mais velhas, né? E claro que, como era um doutorado, a gente foi buscar se essa medida fazia diferença entre neurológicos e não neurológicos, e a medida da variabilidade da fundamental foi a única medida que eu usei no doutorado que diferenciou todas as doenças neurológicas do grupo controle, do respectivo grupo controle e do grupo controle. E, especialmente para ela e para a distonia laríngea, também houve essa diferenciação, mas essa diferenciação entre doenças não foi tão robusta, né? Agora, é importante que a gente saiba, nós estamos aqui para saber que medidas existem. Então, existe uma medida que chama medida de tremor vocal, que está dentro do Motor Speech Profile, que é um módulo do Sono-Speech, que é o sistema de análise acústica que por décadas foi preconizado como o top, né? Mas que tem um banco de dados de grupo controle, de database bem restrito, né, de ambos os sexos, mas ali, assim, por muitos anos as nossas pesquisas não emplacavam, porque a gente tinha que ter o MDVP, tinha que ter o CSL da K-Elemetrics, né, que hoje é K-Pentax. Então, neste módulo, existe uma medida específica, não só uma, são várias, mas eu peguei a medida de frequência de tremor e de amplitude do tremor, porque essa é uma outra dúvida que nós encontramos na literatura. A doença de Parkinson, o tremor vocal tem em torno de 4 Hz, 7 Hz, né? Como que a gente faz essa extração? E por que só tremor de frequência? A hora que eu tenho uma dificuldade de sustentar, de manter essa prega vocal estável para fazer o ciclo glótico, por que ela só vai alterar o controle de frequência se ela tem que fazer um movimento de ciclo glótico para poder fazer o controle de fluxo aéreo para amplitude também, né? Para a questão da intensidade. Então, foi muito interessante, porque essas medidas também foram bastante comprometidas em todos os quadros neurológicos, que cursam por irregularidade periódica ou não, né? Porque o que distingue o tremor das outras doenças é que o tremor ele faz uma irregularidade periódica, ela se repete ao longo do tempo, né? Na frequência, na amplitude, enfim. E as outras doenças têm essa irregularidade que está além do previsto dentro de uma emissão que tem controle neural preservado, mas não necessariamente se repete da mesma forma ciclo a ciclo. E esta medida foi também bastante alterada, tanto na frequência como na amplitude para o tremor essencial vocal. Então, é uma medida que não está disponível na clínica, né? É uma medida que precisa desse programa específico. Eu só tenho conhecimento deste programa, mas ele pode ser reproduzido e desenvolvido em pesquisas para novos programas de análise acústica. Hoje ele está dentro deste módulo e mostrou aí alguma sensibilidade para identificar essa dificuldade de controle de frequência e de amplitude de causa neurológica, né? E, novamente, essas medidas, elas puderam diferenciar tanto o grupo controle como algumas doenças entre si, e o tremor vocal ali destacado tanto na amplitude como na frequência, como uma medida que caracterizava e separava essa doença de outras, tá? Então, essa medida, que é desse módulo, ela também foi usada nesse grupo que nós ficamos aí quase uma década na neurolaringe da Unifesp, para Parkinson, para tremor e para jovens e adultos não neurológicos. E o que é mais interessante que eu gostaria de trazer aqui é que um ouvido bem treinado para mensurar o desvio numa escala analógico-visual da instabilidade vocal, ele segue o mesmo, ele faz a mesma classificação hierárquica da medida acústica que é objetiva, né? Então, nós tivemos, dentro das medidas acústicas de variabilidade da fundamental, medida de frequência e amplitude de tremor, um gradiente de aumento, né? Os jovens com menor instabilidade, os adultos um pouco mais,
Parkinson mostrava, apesar de não ter tremor de ação, mas mostrava uma dificuldade, né, nessa manutenção aí, nessa regularidade de frequência e amplitude, e o tremor disparado como a quarta, né, o quarto item aí, a quarta doença de maior alteração. E a avaliação auditiva fez a mesma classificação, né, a avaliação da instabilidade foi para tremor, né, e com menor variabilidade de mínimo e máximo. Então, o que faz com que a gente pense que treinar a avaliação perceptiva auditiva pode ser também um grande diferencial para a primeira suspeita, e a gente pode ir atrás das medidas acústicas para confirmar isso. Então, aqui para que a gente veja, né, o quanto houve de desvio nas medidas acústicas e o quanto isso correspondeu à medida auditiva. E não é surpresa, né, os trabalhos que estão saindo esse ano, criarem modelos de identificação de alterações, como eu disse para vocês, para distonia ou para tremor, combinando as medidas perceptivo-auditivas com as acústicas. E a medida que tem sido mais robusta é o G, é o desvio geral da escala, medido pela escala analógico-visual, tá? Então, realmente, a gente já viu que ele sofre menor interferência cultural, né? A gente consegue ter maior confiabilidade inter e intra-sujeito, e essa medida tem sido uma medida importante para compor os modelos combinados de avaliação acústica que virão, né, e que já estão sendo propostos. E, como eu estava num doutorado, a gente tinha que dar um passo a mais, e esse passo a mais estava em não só dizer o quanto essas medidas poderiam trazer a suspeita de que era neurológico ou não neurológico, que é o primeiro passo que eu mostrei, mas também o quanto essas medidas eram acuradas, eram sensíveis, o quanto de fato elas pegavam um paciente neurológico, o quanto elas podiam me dar ali de falso positivo ou de falso negativo na especificidade. Então, nós escolhemos, né, a estabilidade, a variabilidade da fundamental medida em programas diferentes, o shimmer e as medidas de tremor. E aí foi muito interessante, porque essas medidas, elas se apresentaram de uma forma um pouco diferente. Então, a variabilidade da fundamental de extrema sensibilidade para separar neurológico de não neurológico, né? E as medidas relacionadas à amplitude, como o shimmer. O shimmer, que é a medida que a gente usa, né, na análise acústica tradicional, e a medida de amplitude do tremor mais específicas, né? Elas mais robustas para a identificação aí dos não neurológicos, podemos dizer assim. Então, a gente tem essas medidas, a gente tem alguma sensibilidade, acho que isso é um avanço para a gente dentro da segurança que a gente tem de lançar mão de um dado acústico para confirmar uma suspeita diagnóstica, porque a gente passa pela situação dos pacientes nos procurarem, principalmente quando as doenças trazem manifestação vocal ou de fala primeiramente. E aí não poderia deixar de falar da diadococinesia, né, que vocês vão encontrar como AMR, né, a medida de movimento alternado sequencial, ou, esqueci, Léo, o outro, né, que é ou a mesma sílaba ou alternada ou sequencial. Tarefa motora de fala alternada. De fala alternada e tarefa motora de fala sequencial, né? A diadococinesia, então, é uma sugestão de mudança de nome, porque ela não é exatamente a medida que nós temos na avaliação neurológica, mas ela é emprestada da avaliação neurológica e ela tem muita similaridade com o objetivo da diadococinesia que se usa na avaliação neurológica, mas é uma sugestão de que a gente use tarefa de fala, motora de fala alternada ou sequencial. Então, nós também, até 20 anos atrás, a gente patinava um pouco e a gente tinha a conclusão que ela só servia para... Ela era muito evidente para as alterações atáxicas e cerebelares, né? E aqui é o meu trabalho de mestrado que mostra que doenças com foco laríngeo ou não mostraram a redução de performance tanto na tarefa motora de fala alternada como sequencial. As velocidades, elas estão menores, só o recorte da velocidade diadococinética, ele é menor quando comparado com seus controles. E na ocasião a gente tinha também um desvio para entre 4 e 6 sílabas por segundo, isso é muito largo dentro do que a gente precisa de precisão mesmo para entender se está alterado ou não. Então, esse é um trabalho complementar que foi feito para pensar num valor de corte característico
por idade, e a professora Alcione Brasolotto tem um trabalho belíssimo por década, né, em crianças também de valores normativos e de diadococinesia. E aqui, só para que vocês vejam, a gente tem uma linha de base aqui, que seria o grupo controle, todas as doenças abaixo, e quando a gente num paciente com tremor, que a gente sabe que a melhor tarefa de fala é a emissão sustentada, mas a gente escuta que tem alguma coisa diferente. Chama atenção a hora que a gente sobrecarrega esse sistema aí para uma emissão. E, finalizando, pensando na questão do próprio tremor, a gente tem diferentes tipos de tremores. E muitas vezes o paciente não chega com um diagnóstico para saber se é um tremor de ação, de intenção, de repouso, né? Tremor distônico. Então, essa é uma senhora que chegou com uma tremor essencial vocal, mas ela tinha um tremor cefálico, né? Pensando no tremor distônico, é muito comum as distonias que são segmentares de áreas próximas, né? Então, o tremor vocal, ele tem necessariamente aí, ele é acompanhado do tremor de membro superior, que é o característico para o quadro, e era muito sutil esse tremor de membro superior dela. Então, a combinação das medidas auditivas, acústicas, da história do paciente, faz a gente pensar, junto com o protocolo específico de outras doenças, no raciocínio diagnóstico, né? Porque esta emissão ela não parece tão tão periódica na sua oscilação, ela tem ainda, ela está bem, ela oscila bastante, mas ela tem períodos melhores ou piores, ou seja, ela podia que ainda aparecer um tremor. E ela fica muito mais periódica, né, de ciclos similares, quando a gente tira o esforço. Então, de novo, faz a gente pensar, né, no tremor essencial, a gente trabalha, né, dando algum tipo de segurança para poder segurar um pouco a oscilação, e a hora que a gente tirou, parece que ficou um pouco melhor auditivamente, apesar de ficar mais periódico, né? Então, poderia ser um quadro misto, nem sei dizer, né? E isso muda, inclusive, a configuração no diagrama de desvio fonatório, né? Como melhora quando a gente tira aquela tensão que ela associava para conseguir manter a voz, né? Medida de variabilidade da fundamental acima, a nota de corte, vou falar para vocês do trabalho, foi 1,5, mas a gente sabe que tem indivíduos normais no primeiro trabalho que foram até 2 semitons, mulheres em períodos menstruais, e aí a gente tem que combinar com o protocolo de distonia para a gente ver se tem diferença. E essa diferença vem no agudo. Porque o tremor distônico, ele tende a melhorar no agudo. E o tremor essencial vai manter independente da emissão, porque aqui vocês estão vendo que é um tremor de frequência e intensidade, né? Então, essa combinação que vai dar para a gente o raciocínio clínico para o diagnóstico e para o acompanhamento. Então, o que eu penso é que as medidas combinadas é que trazem aí a possibilidade da gente melhorar essa acurácia nossa de diagnóstico e acompanhamento. Então, obrigada. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada pela excelente contribuição. É muito importante isso para nós, para a gente poder refletir um pouco sobre a prática, porque muitas vezes surgem estudos novos, surgem medidas novas, como nós temos as próprias medidas de tremor, mas na prática, ver que algumas medidas que podem ser extraídas em software, inclusive gratuitos, e que são úteis tanto para diagnosticar e para diferenciar quem tem e quem não tem uma disfonia neurológica, tanto quanto para discriminar os quadros de disfonia neurológica, é muito rico para a prática. Então, nós precisamos sempre de novos trabalhos que venham acrescentar, mas a gente também não pode deixar de valorizar as medidas em que realmente a gente tem uma aplicabilidade prática e que talvez tenham um menor custo e uma maior facilidade de acesso para a gente usar na clínica. Então, acho que isso é muito rico para a gente refletir sobre isso também. Com relação às medidas agora, falando das novidades, então. Vamos falar um pouco das medidas não lineares, cepstrais. Então, agora eu vou passar a palavra para o Dr. Leonardo.
Então, doutor Leonardo, vamos continuar falando dessas medidas tradicionais, mas também vamos falar um pouco das medidas cepstrais, não lineares e de quantificação de recorrência. Diante de tantas opções, quais dessas medidas têm apresentado maior capacidade de discriminar os indivíduos com e sem desvios vocais? Muito bom, Vanessa. A recorrência chegou aí, e no final vou explicar como é que eu cheguei nessa história de recorrência. Eu queria sinalizar que tem engenheiro na nossa transmissão hoje, engenheiro eletricista, o Samuel, talvez tenha até outros aqui, mas o Samuel, que é meu orientando de doutorado, né? E trabalha bastante está desenvolvendo um índice acústico agora também, que envolve essas medidas, né? A gente também acabou de desenvolver um trabalho, como eu já citei anteriormente, comparando todas essas medidas, depois que nos deram um desafio, né? Eu compartilhei até esse desafio com a Glaucia, que foi no Mundial de Fonoccirurgia o ano passado, que eu tinha que falar qual é o impacto clínico das medidas. O que é que aparentemente servia ou não quando a gente queria discriminar se a pessoa tinha ou não desvio da qualidade vocal. E nós fizemos esse trabalho assim, hercúleo, de comparar 32 medidas diferentes com os mesmos sinais, e certamente o diagrama nem entrou, como eu já falei. Não vou falar em diagrama, que o diagrama derruba todo mundo, tá? Então não vou falar em diagrama nesse momento, e no final concluo com ele. Mas a ASHA, o ano passado, fez um trabalho de 2 anos para ver qual a melhor medida e qual a medida que a ASHA recomendava. E aí eles têm um SIG-3, que seria o correspondente ao Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E eles recomendaram uma única medida acústica, que é o CPP, que é o Capsular Peak Prominence. O que essa medida tem de diferente das outras, do que as colegas já falaram aqui? E ela não é uma medida tão recente, mas ela, por muitos anos, ela ficou de lado em detrimento do JITER, do SHIMER, da Fundamental e dessas medidas que a gente já trabalha e já está acostumado a lidar. A diferença do CPP, a primeira diferença é que ele não depende de um cálculo da estimativa da frequência fundamental. Ou seja, eu não preciso ter ciclos regulares. Eu posso ter um sinal hiperdesviado, sem um mínimo de regularidade de F0, e eu consigo calcular essa medida. Segundo, diferente do GNE, da proporção harmônico-ruído, ele é uma medida que me diz o quanto a voz é um sinal senoidal, né? Aquela onda que a gente aprende lá em audiologia, bem bonitinha, com períodos definidos, ciclos definidos. E em termos de interpretação clínica, é o quanto o som bom ele está destacado em relação ao som ruim que tem na voz, ao ruído e à periodicidade que tem na voz. Ele é o mesmo que proporção harmônico-ruído? Não. Proporção harmônico-ruído é uma divisão. Eu divido um pelo outro. Aqui é o quanto ele está longe, destacado. E quanto mais destacado, significa que o sinal está bom. Então, ele é uma medida ótima para a voz desviada. Ele já não é uma medida tão boa se eu quiser ver o pré- e pós-aquecimento de uma voz profissional. Porque ele não é sensível. Quando ele entra dentro de uma faixa normalidade, está todo mundo ali naquele grupo. Mas com as vozes mais desviadas, ele é super útil para a gente monitorar se houve uma evolução e uma mudança. E daí a robustez. Foi a única medida que a ASHA conseguiu chegar em consenso, e a indicação dela não é porque existia a melhor evidência, é porque o único consenso que conseguiram chegar foi com relação ao CPP. E aí, qual a coincidência disso? Quando a gente roda aqui o estudo com 32 medidas, 500 e tantos sinais de vozes desviadas e saudáveis, qual foi a medida soberana a todas as outras? O CPP. Não que eu queira ter a ousadia de querer confirmar o que a ASHA diz, tá? Mas a diferença é que quando você compara estudos, né, cada um faz com seu banco de vozes. Então, a Glaucia tem o banco de vozes dela, a Marina tem o dela, eu tenho o meu. Quando a gente compara, né, a Glaucia usou o jitter, eu usei harmônico ruído, fulano usou tal medida. Eu não posso comparar esses estudos e dizer a minha é melhor, porque foram sinais diferentes, algoritmos diferentes. E o que a gente fez? Comparou todos com os mesmos sinais, usando os mesmos algoritmos, e o CPP foi, de longe, a melhor medida isolada para diferenciar tanto o grau do desvio, leve, moderado, intenso, quanto se a voz era desviada e não era desviada. E eu queria só abrir aqui e compartilhar a minha tela, que é uma medida que é extraída facilmente no
talvez facilmente eu esteja sendo muito generoso, tá? Porque o PRAT, nada é assim facilmente no PRAT, tá? Então eu estou sendo muito generoso com facilmente. O ano passado a gente publicou um primeiro estudo com as medidas cepstrais no português brasileiro e nós colocamos o passo a passo de como extrair. Então, se vocês quiserem, depois nós sempre deixamos os artigos disponíveis no Instagram, você pode baixar o artigo e ver o passo a passo. Mas olha como é interessante. Aqui eu estou falando já de medidas combinadas. E ele me dá essa medida combinada. Passei um monte de coisa de uma vez. Ele me dá aqui os valores do CPPS e ele também pode me dar os valores do CPP. Então, ele é uma medida em decibéis. Então, eu vou ter 13 dBs. E qual ponto de corte hoje? Porque a gente tem um primeiro estudo com o ponto de corte para o português brasileiro, que foi 14,02. Quanto maior o valor do CPP, mais energia boa eu tenho na voz, se destacando em relação à energia ruim. Quanto menor esse valor, eu tenho a energia boa, mais fraca em relação à energia ruim da voz. E 14,02 é o ponto de corte para o português brasileiro nesse momento. Uma boa notícia é que a versão 5 do Voxmetria, ele vai ter o CPP e o CPPS, a CTS Informática já está trabalhando nessa atualização do Voxmetria para que tenha essas medidas robustas e que a gente consiga usar clinicamente também num software que é bastante utilizado no país. Então, essa é uma primeira medida que eu gostaria de destacar. E a Marina e a Glaucia já falaram da questão de eu ter multiparâmetros, eu ter medidas combinadas. Se eu pensar, nenhuma voz é puramente rugosa, soprosa ou tensa. Eu tenho graus diferentes de rugosidade e soprosidade em um mesmo sinal. Então, se eu tenho uma medida que é ótima para rugosidade, outra que é ótima para soprosidade, a depender de qual algoritmo dessas medidas, eu posso combinar e ela vai me dar um resultado melhor, principalmente para dizer, tem desvio, mudou depois do exercício, não mudou, o que aconteceu com esse sinal pré e pós, ou se ele tem ou não alguma alteração de base. Então, nessa tela aí, vocês estão vendo no lado esquerdo as medidas relacionadas ao pico cepstral, o CPPS, que eu já falei, que é uma versão do CPP, e o AVQI, que foi uma medida validada no português brasileiro pela doutora Marina Engler, que foi orientanda da doutora Mara Belal e defendeu esse ano os valores do AVQI para o português brasileiro. 1,33, salvo engano, é o ponto de corte. E por que ele é uma medida interessante? Que aí ele pega um outro aspecto importante para nós na clínica. A representação do desvio na voz e na fala pode ser completamente diferente. Em geral, a manifestação do desvio de qualidade vocal é bem menor na fala, porque nós fazemos vários ajustes de trato vocal e na articulação que ajudam a mascarar um pouco o ruído presente na emissão. E a vantagem do AVQI é que, além de ele combinar 6 medidas acústicas, então ele tem jitter, ele tem duas variações de shimmer, o shimmer percentual e o shimmer em dB, ele tem o CPPS, ele tem medidas espectrais também, LTAS, e o declínio e o pico, a queda espectral. E ele combina voz e fala. Como é que eu gravo o paciente? Eu gravo o paciente fazendo uma vogal, eu gravo o paciente contando de 1 a 11, que foi o valor que foi obtido aí na tese da Marina Engler. Também tem um tutorial no PRAAT e existem hoje plugins que você põe. Se eu abrir a minha versão do PRAAT, o meu PRAAT já tem um plugin chamado Medidas Clínicas. E eu só clico lá e ele gera esses gráficos bonitinhos que vocês estão vendo aqui na tela, onde eu já tenho a espectrografia da fala e da vogal junta, os valores de cada uma dessas medidas, o CPPS, a proporção harmônico-ruído, o shimmer, e eu tenho aqui também o valor do AVQI. Por exemplo, aqui eu sei que é uma voz desviada, porque o ponto de corte é 1,33, e ele está em 3,52. A outra vantagem do AVQI, eu não sei se a Nina já fez isso na tese, depois até a Glaucia, que eu acho que foi banca da Nina, pode confirmar isso ou não, são os intervalos para dizer que uma pessoa teve realmente uma melhora. Eu acho isso uma das grandes vantagens do AVQI na versão. No inglês e no francês ele já tem isso, que é qual o intervalo mínimo para eu considerar que a técnica
mudou a qualidade vocal do paciente para eu dizer que houve uma melhora. Então, essa é uma tendência. A Vanessa falou no final das medidas de quantificação de recorrência, entre um outro conjunto de medidas que são chamados de modelos não lineares, que na clínica eles não são, e aí eu vou dizer parcialmente disponíveis, porque no Voximetria existe medida não linear, que é o GNE. O GNE ele é uma medida de base não linear. E qual a diferença dessas medidas? Elas são ótimas para detectar regularidade dentro do caos. Ela já parte do princípio que o sistema é caótico, o filtro não responde de modo direto à fonte, mas eu tenho uma série de influências biomecânicas e aerodinâmicas nesse processo. E ele é capaz de detectar quando o sistema ele vai ficando mais ou menos caótico. Então, a robustez dessa medida é grande. A recorrência, eu cheguei por causa dos engenheiros, a recorrência foi criada para prever terremoto. E quando eu vi uma apresentação disso aí, eu achei que de um professor já começando a estudar voz, eu falei, nossa, tem tudo a ver. E esse grupo que criou essa medida é um grupo alemão, criou essas medidas para prever terremoto, maremoto, explosão de vulcão, fenômenos sismológicos. Depois as pessoas começaram a usar para fenômenos biológicos, como eletrocardiograma, eletroencefalograma. Eu falei assim, vou trabalhar com voz. E esse grupo se reúne a cada 2 anos e, coincidentemente, em 2018, esse grupo se reuniu no Brasil. E eu inventei de ir, obviamente, eu só consegui ficar no primeiro dia, porque eu não consegui entender o que é que eles falavam. Então, um monte de gente que prevê terremoto, maremoto, falando de física, matemática, mas nós mandamos um trabalho. E o trabalho, os próprios autores da teoria que estavam lá, eles reconheceram como a melhor aplicação atual da teoria, que era para prever se uma voz é desviada ou não e monitorar a qualidade vocal. Então, são medidas mais robustas, que podem contribuir na clínica. A gente está quase emplacando um artigo na ASHA agora, mostrando como eu posso usar essas medidas para prever a aerodinâmica, que é super caro. Ninguém tem aqui, eu acho que ninguém aqui tem na sua clínica, um sistema aerodinâmico para ver pressão subglótica, interação biomecânica aerodinâmica. E nós mostramos nesse estudo que se eu combinar tarefa de intensidade com medida linear e não linear, eu consigo entender se o problema está no sinal, em algumas partes dos mecanismos de produção vocal, ou é um mecanismo aerodinâmico, ou seja, às custas de que eu tenho aquela qualidade vocal. Isso, para a voz profissional, vai ser um grande... nós entendemos que é uma grande contribuição, porque a voz pode parecer limpa, mas eu vou entender as custas de que esforço em nível aerodinâmico e biomecânico aquela voz está sendo produzida, mesmo que auditivamente eu perceba o output como maravilhoso. Então, é uma grande aposta para o futuro. E já para fechar essa minha fala, né, porque a gente já está um pouco adiantado na hora também, e para juntar algumas coisas que a Marina falou, comentando dos pacientes neurológicos, eu acho que a acústica nos ajuda a lembrar que a voz é um sinal biológico. E como sinal biológico, ele reflete vários sistemas envolvidos. Não só o subsistema respiratório, fonatório e ressonantal, mas o mecanismo complexo de controle neural envolvido na produção vocal. E eu não tenho dúvida que nos próximos anos, nem nos próximos anos, é uma realidade que já chegou. Nós já temos psiquiatras usando sinal de voz para detectar os transtornos mentais. Isso já está posto na literatura. Coincidentemente, eu tenho uma prima que é psiquiatra e que resolveu estudar voz, né? Também, e que acabou de defender o seu mestrado falando exatamente da gravação da voz para detectar com acurácia altíssima se a pessoa tem transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar, inclusive diferenciando entre esses tipos de transtorno. Então, enquanto sinal biológico, a extração de parâmetros acústicos, né, além da clínica, ele também me ajuda a prever condições. E na clínica, a utilização das medidas acústicas, como a Glaucia e a Marina já falaram, elas estão dentro de um pacote. Mesmo as mais modernas, elas estão dentro de um pacote, que eu junto a perceptiva auditiva, eu junto alguma informação clínica para eu predizer ou explicar o que eu estou avaliando dentro do caso do paciente. Então,
Eu não vou me estender muito, até por causa da hora, mas não sei se tem perguntas aqui no chat ou se a gente ainda tem uma roda de conversa aqui nós três para falar de algum desses pontos. Doutor Leonardo, muito obrigada. Acho que tem uma pergunta que você já respondeu parcialmente durante a sua apresentação, que era do Denis, quanto à viabilidade de utilização dessas medidas que possuem um script na prática clínica. Ele fala tanto da disponibilização, da comercialização desses scripts, quanto da utilização na prática. Então, como você já comentou, algumas delas a gente consegue, inclusive, incorporar, né, no PRAAT, não precisa sempre ficar rodando o script. Mas eu vou passar para você terminar de responder a pergunta para ele. Eu acho que esse é o grande propósito da minha linha de pesquisa aqui na UFPB. Aproveitando que é uma live aqui capitaneada pelo laboratório, então o fato de a gente conseguir ter no grupo engenheiros eletricistas, cientistas da computação, engenheiros de automação, diferentes engenharias e fonoaudiólogos também, a gente extrai um monte de medida. Onde é que a gente extrai? Ou extrai no PRAAT, ou extrai no MATLAB, usando o script. Eu acho que o grande legado da minha vida enquanto laboratório é talvez chegar num determinado momento e, enquanto universidade pública, entregar também para o setor público esses scripts para que a gente use na clínica, a gente use nos serviços públicos e consiga extrair todas essas medidas. Isso já é viável? É. Hoje a gente já adotou uma rotina de que nos apêndices das teses e dissertações que saem aqui do laboratório com acústica, a gente põe um algoritmo, o script junto, para que as pessoas utilizem esses scripts, e tem muitas bibliotecas disponíveis aí. Ainda não é uma prática comum. Na Europa, eles usam muito mais o PRAAT para essa função. E um comentário assim, para deixar uma pitadinha aí no ar. O PRAAT, ele não foi feito para analisar voz, ele foi feito para analisar fala. O Samuel está presente aí, ele é engenheiro, e o Samuel encontrou erros nos algoritmos do PRAAT para análise de voz. Então, quando ele comparou um algoritmo feito para analisar uma emissão sustentada no PRAAT, dá uma diferença considerável. Mas se eu uso o PRAAT, só uso o PRAAT, eu posso até validar essas medidas, mas ele não foi feito para voz. Isso é importante que a gente diga, ele foi feito para fala, ele é da fonética, tá? Muito bom. Foi muito bom poder ouvir vocês e agora a gente se encaminha para a finalização da nossa live de hoje. Então, foi muito bom para nós poder ouvir grandes profissionais experts nesse tema, que é tão importante e atual, que é a análise acústica da voz. Então, para encerrar, eu gostaria de convidar os nossos 3 convidados de hoje a responderem a nossa pergunta tema da live. Então, baseado no que a gente conversou hoje, a análise acústica, ela é fundamental ou ela é complementar na clínica vocal? Doutora Gláucia. Ainda você vai deixar para mim isso? Vou perguntar para os 3, vamos lá. Então tá bom. Olha, Vanessa, a melhor resposta que eu tenho é assim, depende. Depende. Eu não tenho uma resposta pronta, porque eu vou dizer como eu penso a análise acústica. Eu penso isso ainda mais depois da pandemia, tá? Porque como eu uso muito a análise acústica, quando eu me vi tendo que fazer atendimentos online sem nenhum recurso, porque assim, não deu tempo, né? Não deu tempo o meu Voxmetria, os meus programas, eles funcionam no meu computador, que é o Windows, e na minha casa eu tenho o Mac, então o que eu tenho no Mac é o Votivista. O Votivista não tem essa facilidade que tem o Voxmetria. Enfim, eu ainda estava confusa em como puxar a voz, como gravar a voz no Zoom ou no WhatsApp, então eu reaprendi a fazer terapia sem usar análise acústica, porque como eu tenho essa ferramenta comigo, eu uso muito. Então, eu posso dizer que se a gente tem, ela é essencial. Mas se a gente não tem, ou mesmo para fazer uma avaliação, ela é complementar. Eu posso fazer uma avaliação de voz sem análise acústica,
Eu posso fazer uma reabilitação sem análise acústica, mas é claro que se eu tenho essas medidas, eu tenho esses dados muito mais precisos. E se eu consigo ter esses dados, ouvir a voz melhor, entender melhor o mecanismo fonatório, a fisiologia de base, ela acaba se tornando muito mais importante. Então, onde hoje, para mim, faz muita diferença. Faz diferença, por exemplo, nos diagnósticos diferenciais. Então, quando eu tenho, por exemplo, como a Marina falou, um paciente com disfonia neurológica ou com uma suspeita de disfonia neurológica, para mim, extrair o dado da variabilidade da fundamental me dá muito mais segurança do que eu ficar só na análise auditiva ou na história, porque às vezes a voz é o primeiro sintoma, então a gente não tem tantos dados médicos até para isso, né? Para fazer um diagnóstico mais preciso e às vezes a gente não tem nem o diagnóstico do médico, do neurologista. A gente é que vai encaminhar para esse neurologista. Então hoje eu sinto muita falta, ou eu acredito muito neste dado para diagnóstico diferencial. Mas, embora seja a minha prática, eu quase não consigo viver sem, eu posso dizer que as pessoas conseguem sim fazer avaliação e fazer terapia sem a análise acústica. Não sei se Léo e Marina concordam comigo. Excelente, Glaucia. Eu vou passar agora para a doutora Marina. Pois é, eu vim pensando, quando a Vanessa disse que a gente ia ter que responder, falei, lascou, acho que eu vou esperar a aula para responder, porque eu tinha uma ideia da minha resposta, né? Que não é tão maravilhosa quanto a da Gláucia, mas para mim ainda ela é complementar, porque a gente não consegue ter somente na avaliação, né, ou na acurácia diagnóstica, a possibilidade de uso somente da acústica, né? A gente vem da formação de que a gente escutou muito que ela era complementar, hoje ela já tem avanços na sua acurácia, na possibilidade de realmente trazer informações diferentes e seguras, né? Precisas e seguras, mas a gente ainda não tem esse referencial acústico, que eu acho que ele está em construção, que ele combina as informações da perceptiva e da acústica. Eu acho que ela ainda é complementar, mas ela faz muita diferença quando ela está associada na nossa prática. Excelente, Marina. Vou passar para o Dr. Leonardo. A pergunta difícil também, né? Eu vou situar, vou fazer diferente da Glaucia, eu vou situar em momentos da carreira. Eu acho que ela é essencial para a pessoa ser treinada. Eu acho que se você está na graduação, você está numa faculdade, numa universidade que tem condições de treinar em condições controladas, onde você tem controle da situação. Seja numa disciplina, ou num laboratório, ou na própria clínica escola, caso haja. Então, eu acho que para o treinamento, ela é essencial. Ela deveria, na minha opinião, ser uma ferramenta que você sai da universidade e você sabe, não só na voz, na MO, na linguagem, e na voz usar essa ferramenta. Na clínica, eu vou focar bem na pergunta da Vanessa, na clínica vocal, né? Se ela falasse para outras coisas, eu podia dizer que era essencial. Na clínica vocal, ela é ótima para avaliar efeito, ela é ótima para documentação, para você ter avaliação instrumental. Mas dizer que ela é essencial, eu pensaria assim, eu consigo viver sem ela? E a minha resposta é, eu consigo viver sem ela. Ela fez diferença para eu fazer melhor o que eu faço? Fez. Mas se ela cair agora, eu continuo fazendo bem? Continuo. Porque eu tive treinamento. Ela me treinou. Então, onde eu diria que ela é essencial? No treinamento. No momento da formação do indivíduo que vai atender uma pessoa. Na hora que você está lá de frente para o paciente, ela não é essencial. Ela é complementar. Então, essa é a minha opinião. Muito bom, excelentes respostas. Bom, eu gostaria, em nome do LIEV, de agradecer os nossos convidados de hoje, doutora Gláucia, doutor Leonardo e doutora Marina, que compartilharam conosco hoje gentilmente o conhecimento e a expertise em prol tanto da melhora da nossa ciência, quanto da melhora da nossa prática clínica. Eu gostaria agora de passar a palavra para os nossos queridos convidados se despedirem. Doutora Gláucia. Bom, primeiro foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Foi uma honra participar dessa mesa com o Leonardo e a Marina e com você mediando, Vanessa.
O que eu tenho eu tenho que concluir essa mesa dizendo que eu concordo plenamente com essa última fala, principalmente do Léo, dizendo que a análise acústica para o treinamento ela é fundamental. E a gente pode usar a análise acústica, não precisa comprar o Voximetria, o Praat está disponível, né? A gente agora vai ter uma versão diferente do Voximetria, mas tem um monte de aplicativos que a gente pode começar a brincar com eles. Né? E a análise acústica é uma coisa que a gente aprende mesmo, e não é de um dia para o outro. Então a gente vai aprendendo. E quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe. Então, assim, aquela coisa que a gente vai indo e cada vez mais tem coisa para a gente fazer. Então, eu quero desafiar todo mundo que está aqui nessa mesa para começar a usar a análise acústica, para daí, porque quando a gente usa, a gente percebe de verdade como ela faz diferença, como ela traz para a nossa clínica vocal um conforto maior. Pelo menos é no meu caso, né? Um conforto maior e faz com que a adesão, inclusive, do paciente seja muito maior. Então, ela é complementar na clínica, na reabilitação vocal, mas ela é um diferencial. Ela faz a diferença. E para quem gosta de voz, para quem quer trabalhar com voz, ela ajuda no diagnóstico, ela ajuda no treinamento auditivo e ela ajuda, inclusive, no vínculo com o paciente. Muito bom, doutor Leonardo. Aí eu quero primeiro agradecer as colegas que se dispuseram uma hora dessa da noite, depois de um dia puxado de trabalho, a estar aqui conosco no LIEV, compartilhar esse momento. E eu acho que é isso que a Glaucia falou. Eu sempre fui um azarão. Toda vez que tinha aula de acústica na minha graduação e na minha pós-graduação, eu adoeci nas aulas de acústica, até no meu módulo de especialização. Foi o único módulo que eu não assisti. Então, como é que eu aprendi acústica? Fazendo, lendo, fazendo, lendo. Então, esse mesmo conselho da Glaucia. Baixa o app, vai no Praat, treina, lê os livros. O livro da Mara, o Voz, o volume 1, tem várias descrições de espectrografia dessas medidas, um material bem completo sobre essas medidas, embora seja um livro de 2001 ainda, mas são as mesmas medidas. Jitter, Schimmer, essas medidas que vocês conhecem. Então, vale a leitura. Muito bom, doutora Marina. Eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de aprender com esses dois colegas queridos, o que a gente tem aí de promissor, né, Léo, que você tem trazido, mas aproveitando que já se construiu de história de acústica para voz e fala, né, a gente tem a área de voz muito marcada no Brasil, mas a acústica é para voz e fala, como bem disse o Léo, e ver a voz e ver a fala traz uma compreensão muito mais completa desse fenômeno quando a gente associa com a informação auditiva. Então, eu também recomendo que se aprenda fazendo, é assim que a gente aprende, que a gente se apropria desta nova linguagem, né? É uma nova linguagem que a gente aprende e aprimora, e que faz toda a diferença para a gente quando a gente usa, né, e aplica, traz para a prática clínica. Então, eu sou uma fã incondicional, né? As medidas não são só para pesquisa, são para prática clínica, são para raciocínio clínico, ajuda muita gente nesse raciocínio clínico e nos dá segurança para essa conversa interprofissional. Então, foi muito, muito feliz a ideia da gente poder discutir isso, eu estou muito contente, saio com muitas dúvidas, mas também aprendi demais e estou muito ansiosa com o que vem por aí de contribuição do grupo de vocês. Obrigada. Muito bom. É muito gratificante para nós, além de ter vocês, de saber da história, de saber da expertise, enquanto fonoaudiólogos, né, especialistas em voz, a maioria, sentir na voz de vocês a emoção e o amor de falar com esse tema. Então é muito gostoso de escutar vocês falando, porque a forma como vocês falam transparece o quanto vocês gostam e o quanto realmente vocês fazem com amor essa prática. Sou muito grata de poder estar com vocês hoje. E eu gostaria de, em nome do LIEV, agradecer mais uma vez vocês três por terem compartilhado conosco toda essa expertise. Gostaria de convidar os nossos ouvintes também para participarem do nosso próximo webinar, que vai ser na semana que vem, dia 24/9, quinta-feira. Vai ser o 7º webinar do LIEV Clube, e o tema vai ser autoavaliação vocal. Ele vai ser lançado amanhã,
na página do Instagram, que é lieve.ufpb. Mais uma vez agradeço aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Encerramos aqui a nossa reunião de hoje. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom descanso. Obrigada.